O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, será o relator da ação do governo contra o modelo de privatização da Eletrobras. A Advocacia Geral da União questiona o direito de voto definido para os acionistas da empresa. O governo tem mais de 40% das ações, mas apenas 10% do direito de voto nas assembleias. Essa regra foi feita assim para garantir que nenhum acionista, não interessa quantas ações detenha, possua mais de 10% de votos. O governo Lula se queixa disso e eu converso sobre esse assunto com o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Ministro, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. A crítica a essa queixa do governo é rasgar uma regra que foi aprovada na gestão passada. E por mais que o governo atual diga que não quer inviabilizar a privatização, uma mudança nesse trecho alteraria o modelo que foi aprovado no Congresso. Como responder a isso, ministro? Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Márcio. Agradecer a oportunidade. Primeiro, render a nossa homenagem à cantora Rita Lee, pela sua passagem, pela sua importância na cena política, cultural e democrática em nosso país. O governo federal, o presidente Lula, decretou luto oficial de 3 dias em respeito à memória da cantora Rita Lee. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui esclarecendo à sociedade, aos investidores estrangeiros e privados nacionais, o que de fato nós estamos tratando nessa ação direta de inconstitucionalidade que o governo federal, a Advocacia Geral da União, apresentou perante o Supremo Tribunal Federal. Primeiro, Márcio, é dizer exatamente do que não se trata essa ação direta de inconstitucionalidade. Nós estamos tratando, de forma alguma, de pedido de reestatização ou de tomada de controle da companhia. Isso não está colocado em nenhuma das páginas que nós apresentamos ao Supremo Tribunal Federal. O que nós estamos pedindo ao Supremo Tribunal Federal é que atenda a uma máxima do direito, que é preservar o interesse público, que é preservar o interesse coletivo, que é preservar o patrimônio da União. O que aconteceu concretamente é que, no processo de desestatização, a lei que aprovou a desestatização criou uma regra que é válida para todos os acionistas, que é a trava de 10% do direito de voto. O que acontece concretamente? Hoje, a União possui 43% das ações da companhia. Com 43% das ações da companhia, do ponto de vista jurídico, do direito societário, a União é considerada um acionista relevante. Como acionista relevante, ela responde por todos os ônus da companhia, por todos os passivos da companhia. Entretanto, ela não exerce, por conta dessa cláusula que foi criada no processo de desestatização, nenhuma influência no processo de gestão da companhia. Então, o que nós estamos querendo é que a União passe a ter, na sua relação com a companhia, um direito de voto proporcional à sua participação acionária. Porque quando a desestatização aconteceu, Márcio, é muito importante que as pessoas tenham essa informação, a União ela não foi indenizada pela perda do poder de controle. A União ela não foi indenizada pela limitação dos 10%. Nenhum acionista privado abrir mão do seu poder de controle, abrir mão do seu poder político em qualquer companhia privada sem ser indenizado. Então, a única interpretação razoável que nós podemos defender perante a companhia e perante o Poder Judiciário é que a União tenha condição de votar de forma proporcional à sua participação acionária na companhia. Ministro então, Messias, é isso que fica muito claro na ação. Desculpe interromper o senhor, é que o Fernando Nakagawa, nosso analista de economia, também tem uma pergunta nessa nossa entrevista. Naka. Obrigado, Márcio. Ministro, sobre esta explicação que o senhor acabou de nos dar, os investidores, os analistas, entendem que alterar esta regra da equivalência, do limite de votos em assembleia a 10%, tira o coração do processo de capitalização da companhia e, portanto, dá passos atrás neste processo de privatização. Muitos analistas entendem como sendo um cancelamento, ainda que não seja na prática, da privatização. Como convencer este analista de que esta leitura está equivocada, já que o senhor menciona que o mérito não está no documento entregue ao Supremo, na ação do Supremo? Não, na verdade, é que o processo de desestatização que foi conduzido pelo governo anterior, ele foi um processo inconcluso.
a União ela possuía mais de 51% das ações, porque ela tinha um controle. Com o aumento de capital que foi feito pelo governo anterior, houve a redução da participação da União na Eletrobras, e hoje a União detém aproximadamente 43% das ações. Ora, se eu passo a votar com 43% das ações, eu não tenho um controle da companhia. A companhia ela não vai ser estatal, é uma companhia privada. E eu não vou administrar a companhia, porque do ponto de vista jurídico, tem o controle quem tem a maioria do capital votante, ou seja, 50% mais um, e tem a maioria dos administradores. A União não vai ter nenhuma coisa nem outra. O que a União quer é o seguinte: se ela tem, do ponto de vista jurídico, toda a responsabilidade do ônus de ser o acionista de referência, ela precisa ter, na companhia, uma condição de voto igual à sua participação política, que está representada nas ações ordinárias, 43%. Veja que tem um argumento falso que alguns analistas estão utilizando, de que nas corporations, que é o caso da Eletrobras, o processo de pulverização das ações leva à limitação do direito de voto. Eu vi que eles citaram a Embraer e citaram a B3. Nenhum processo de limitação de direito de voto aconteceu antes do processo de pulverização das ações. O que não aconteceu no caso da Eletrobras. A companhia não teve seu capital diluído. A União ela detém 43% das ações. O que nós queremos a União ela deseja participar da companhia de forma proporcional às suas ações, ou seja, 43% das ações. E isso não significa reestatizar a companhia e nem tomar o controle. Ministro, não é disso que se trata. Desculpa, quase cortei o senhor pela segunda vez, peço mil desculpas. Ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, a gente vai continuar acompanhando essa história. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. Agradeço também Fernando Nakagawa. Boa noite, ministro. Boa noite, muito obrigado.